Uma das notícias mais interessantes das últimas semanas veio de uma empresa chamada Volonaut, que apresentou a Airbike, um protótipo de speeder bike totalmente funcional e incrivelmente parecido com as speeder bikes de Star Wars. Mas apesar de toda a empolgação, essa não foi a primeira vez que vimos empresas apresentando projetos de motos voadoras ao mercado, tanto que já em 2006 elas tentavam surfar na onda de Star Wars para chamar a atenção da mídia. A diferença é que nenhuma delas chegou sequer perto do que a Volonaut Airbike nos mostrou, então no vídeo de hoje a gente vai falar não só sobre ela, mas também sobre as speedbikers de Star Wars, como surgiram, como foram feitas as cenas do filme e qual a tecnologia por trás, tanto delas quanto da Volonaut Airbike. Então te joga no sofá que o vídeo de hoje tá com um gostinho de cultura pop. Talvez um dos primeiros modelos de moto voadora, se não o primeiro, tenha sido a Malloy Rover Bike, apresentada em 2006 pelo inventor neozelandês Chris Malloy. Tecnicamente, ela contava com 4 hélices parcialmente sobrepostas, era capaz de transportar até 130 kg a uma velocidade de 96 km por hora e voar a uma altura máxima de impressionantes 3.000 metros. Inclusive, olhando essa cena aí, fica bem fácil entender por que a gente frequentemente fala sobre motos voadoras e eVTOLs em um canal de drones. É basicamente a mesma coisa, e apesar dela nunca ter chegado ao mercado, acabou dando origem à Malloy Aeronautics Limited, que atualmente desenvolve drones logísticos de grande porte e em 2024 foi adquirida pela BAE Systems, uma das maiores empresas britânicas do setor aeroespacial. Isso aí que eu chamo de vaporware que deu certo. E é claro que assim como todas as outras, ela também acabou sendo comparada às speeders do universo de Star Wars, mas calma que ela foi só a primeira. Um dos vídeos mais vistos aqui do canal, com quase 1.200.000 views, foi um webdoc de 2020, onde eu apresentava 5 modelos de motos voadoras que já estavam disponíveis para venda, claro, segundo seus fabricantes. E que tal a gente dar uma olhadinha aí em como esses projetos estão hoje em dia? Bom, o vídeo começava pela Jetpack Speeder de 2019, que segundo a sua fabricante, que aliás é a mesma fabricante dos famosos Jetpacks, seria capaz de alcançar 240 km por hora, se mantém um voo por até 25 minutos e em troca disso o comprador só precisava pagar cerca de 340 mil dólares. Só que apesar da data de lançamento estar prevista ainda para aquele ano, aparentemente as coisas não saíram conforme esperado, já que a notícia mais recente que eu encontrei sobre ela era de janeiro de 2023 e ela ainda estava na fase de protótipo. Só que tanto a sua aparência quanto seu preço e também a velocidade máxima já haviam sofrido alguns ajustes em nome, digamos assim, da realidade. O design agora estava menos futurista, passou a ser equipado não com 4 turbinas centrais, mas sim com 8 turbinas nas extremidades. A velocidade máxima foi reduzida de 240 para 96 km por hora e o seu preço também tinha mudado, né? Ele passou de 340 para 381 mil dólares, como se já não tivesse caro o suficiente. Outro modelo apresentado foi a Rover Surf S3, que ao invés de turbina utilizava 4 hélices que passavam a poucos centímetros das pernas do piloto e em 2021 chegou a ser testada pela polícia de Dubai. Aparentemente depois desse acidente aí, acho que eles acabaram desistindo da ideia. Infelizmente eu não consegui encontrar informações atualizadas sobre ela, porém no site da empresa é possível encontrar um outro modelo, também em pré-venda, batizado de S3X, montado sob uma espécie de colmeia que... Não, peraí, isso aí não é uma colmeia, e sim um número insano de pequenos motores elétricos. Ao menos o preço de 150 mil dólares ainda permanece o mesmo. Outro modelo citado foi o X-Turismo, que na época estava mais para um hovercraft, já que tinha sua altitude limitada em 50 centímetros, característica que com base em vídeos divulgados mais recentemente parece ter sido ampliada. Além disso, o que mais chama atenção é o preço divulgado, na casa dos 2 mil dólares, o que sinceramente para mim não faz sentido nenhum, que segundo essa notícia aí, a triste verdade é que devido à burocracia e aos altos custos do projeto, que elevavam o preço de cada unidade para cerca de 770 mil dólares, a fabricante acabou indo à falência. E aliás, né pessoal, por falar em burocracia, lembre-se sempre que na hora de voar o drone de vocês é sempre bom estar com a documentação em dia, e o jeito mais fácil de fazer isso é providenciando os registros na ANAC, no DSEA e também a homologação na Anatel. E saibam que aqui a gente presta esse tipo de serviço, então caso tenham interesse é só apontar a câmera do celular aqui pro QR Code ou então usar o link da descrição. Com certeza as horas que tu levaria para fazer isso sozinho valem muito mais do que o valor que a gente cobra. E nesse vídeo ainda eu falei sobre a Lazaré LMV 496, uma verdadeira obra de arte na minha opinião, e que talvez seja um dos projetos mais impressionantes dessa lista, já que ela seria capaz de operar tanto como uma moto voadora quanto como uma moto convencional. Infelizmente a gente pode afirmar com certeza que se trata de mais
mais um projeto que nunca vai sair do papel, já que a sua fabricante, uma preparadora de carros e motos francesa, anunciou recentemente o fim das suas atividades. E aí, para fechar o vídeo, eu ainda mostrei o Paravelo, que na real não era bem uma moto elétrica, estava mais para um paratrick, ou paratrike, ou como preferiam seus inventores, a primeira bicicleta voadora da história. Com certeza eles não assistiram ET, então estão meio perdidos. E aliás, né, meu amigo, para tu não acabar perdido que nem eles, caso tu esteja pensando em comprar um drone, mas esteja em dúvida sobre qual modelo ideal, saiba que há tempos eu presto esse tipo de consultoria e já ajudei centenas de pessoas nesse sentido com base nas necessidades, prioridades e orçamento de cada um. Se tiver interesse é só mandar um e-mail para esse endereço que está aparecendo aqui embaixo e agendar uma sessão online. Mas voltando para o nosso vídeo, como deu pra gente perceber aí, apesar da aparente boa vontade, a verdade é que nenhum desses projetos foi capaz de nos sentir pilotando uma verdadeira speeder bike num filme de Star Wars. E aliás, por falar nisso, o universo de Star Wars é tão complexo que até mesmo um tipo de veículo pode ter diversas categorias e variações. Entre os diversos tipos de speeders, por exemplo, existem os Air Speeders e os Land Speeders, mas também existem as Speeder Bikes e os SUPs, que estariam mais para aquelas Harley customizadas usadas por gangues nas estradas. Eu não vou entrar nesse nível de detalhes para não me estender demais, então vamos nos focar exclusivamente nas Speeder Bikes. Durante a fase de estudo de conceito dos filmes, George Lucas pediu à sua equipe que criasse esboços para uma espécie de scooter movido a foguete. Para atender a demanda do cineasta, Ralph McQuarrie, designer de conceitos e futurista por trás da trilogia original, e Nilo Rhodes de Amero, figurinista de O Retorno de Jedi, trabalharam juntos para trazer duas versões diferentes do que seria o tal veículo. E enquanto Rhodes de Amero apresentou um modelo bastante robusto, McQuarrie optou por uma pegada mais elegante, dando menos atenção para bobagens do mundo real, como motores e fontes de energia. Posteriormente, o diretor de arte e efeitos visuais do filme, Joe Johnston, pegou esses conceitos e aproximou ainda mais do que conhecemos hoje. A primeira vez que uma speeder bike foi vista em um filme de Star Wars foi em O Retorno de Jedi de 1983, quando Luke Skywalker e a princesa Leia Organa aparecem perseguindo soldados batedores em uma floresta da lua de Endor, criando uma das sequências mais icônicas de toda a saga. E caso vocês não se lembrem da história, eles estavam perseguindo soldados para evitar que eles relatassem a presença da Aliança Rebelde no local e melassem o rolê deles. Mas o que logo saltou os olhos nessa cena foi o fato de que, assim como ocorre com diversos outros veículos do universo de Star Wars, ao invés de utilizar rodas para se mover, elas levitavam, e dependendo do modelo, eram capazes de alcançar os 650 km por hora. Sim, meus amigos, existem modelos diferentes de speeder bikes, cada uma com suas características próprias, e no caso do Retorno de Jedi, tratava-se do modelo 74Z, fabricada pela Aratech Repulsor Company, que havia sido originalmente utilizada pela República durante as Guerras Clônicas, sendo depois adotada pelo Império. Ela media 3,3 metros de comprimento, podia transportar 1 ou 2 passageiros e era capaz de atingir cerca de 500 km por hora. E além dela, a gente pode citar também alguns outros modelos que fizeram sucesso, como por exemplo a FC-20 fabricada pela Hazalon e utilizada por Darth Maul para perseguir Qui-Gon Jinn e Anakin Skywalker em Ameaça Fantasma. A FC-20 era uma speeder pequena para uma pessoa com baixo centro de gravidade que conferia a ela grande manobrabilidade. E além disso, ela também era desprovida de armas, o que, convenhamos, pouco devia importar para um psicopata assassino que empunhava um sabre de luz duplo como Darth Maul. Já a Fleet Not Speeder pode ser vista com o Conde Dooku a bordo tentando retornar para o seu veleiro solar. E quem assistiu a série The Mandalorian pode conferir no capítulo 5 o personagem Din Djarin a bordo de um speeder modelo Zephyr J, fabricado pela MobQuest Swoops and Speeders, enquanto tentava encontrar a caçadora de recompensas Fennec Shand. E aí, para finalizar, talvez um dos modelos mais memoráveis seja a Race Speeder, que apesar de tecnicamente não ser uma speeder bike, tinha como diferenciais o seu propósito, já que servia principalmente para transporte de cargas, e também o fato de ter sido construída pela personagem Rey Skywalker, o Palpatine se vocês preferirem, a partir de peças recuperadas do cemitério de naves estelares em Jakku. E inclusive, pessoal, a gente já fez aqui uma TIE Fighter capaz de voar de verdade, a galera curtiu pra caramba e eu tô pensando seriamente em usar a Race Speeder como base pro próximo projeto Star Wars aqui do canal. Então se tu tiver afim de ver isso acontecer, por favor, se torne um membro, já que esses projetos custam caro e não costumam ter tantas visualizações quanto outros tipos de vídeo. Então na maioria das vezes eu acabo pagando eles do meu bolso, coisa que eu não costumo considerar na maioria das vezes, até o momento em que eu me lembro que esse aqui é o meu trabalho e que pagar para trabalhar não é uma coisa muito inteligente. Mas continuando com o nosso vídeo, é claro que além dos modelos citados, podemos ver diversos outros modelos em todos os filmes, séries live action, séries animadas e também quadrinhos da franquia. Mas eu acho que a gente não precisa se aprofundar mais por aqui. Ao longo dos anos, as tecnologias utilizadas na franquia Star Wars foram sendo atualizadas, mesclando efeitos práticos praticamente artesanais com efeitos de computação gráfica de última geração.
Para a cena de perseguição de O Retorno de Jedi, por exemplo, a equipe de George Lucas chegou a cogitar fazer tudo em stop motion com veículos em miniatura, só que depois de constatar que a maquete da floresta precisaria ter no mínimo 30 metros de comprimento, acabaram optando por utilizar atores reais e veículos em tamanho normal, utilizando como cenário um bosque de sequoias gigantes da Califórnia. Eles chegaram a cogitar uma série de coisas, como motos de verdade andando sobre trilhos que ficariam escondidos por samambaias, só que no final das contas eles acabaram utilizando uma técnica bem mais criativa, utilizando uma câmera acoplada a uma Steadicam, um gimbal. E para obter o efeito de velocidade, os veículos foram gravados se deslocando a cerca de 8 km por hora a uma taxa de 3/4 de frames por segundo, que é quase um frame por segundo, que depois de ser acelerado para o padrão de cinema, que é de 24 frames por segundo, resultava em um efeito de desfoque que dava a impressão de que os veículos estavam a cerca de 150 km por hora. Ainda na trilogia original, podemos citar um outro exemplo que, embora não seja exatamente de uma speeder bike, é legal demais pra gente deixar de fora. Eu tô falando do Land Speeder X-34 utilizado por Luke Skywalker em Uma Nova Esperança, e que foi construído sobre o chassis de um carrinho inglês muito estranho chamado Bond Bug. Nesse caso foram utilizadas duas técnicas diferentes. Na primeira foi utilizado um espelho na diagonal instalado na parte de baixo do veículo, que refletia o chão e dava a sensação de levitação, enquanto tomadas mais próximas utilizavam uma versão suspensa por um braço giratório, que obviamente ficava fora do campo de visão da câmera. Já na maioria das cenas dos filmes mais recentes, passaram a ser utilizadas técnicas mais modernas, sendo feitas inteiramente com uso de computação gráfica ou então de técnicas mistas, como filmagem de atores e veículos em tamanho real, finalizadas com computação gráfica. E agora que a gente já viu os bastidores de como a magia era feita, bora entender tecnicamente como as speeder bikes funcionavam dentro do universo de Star Wars. A diversidade é uma das marcas registradas de Star Wars, desde criaturas e planetas até veículos de todos os tipos e tamanhos. No caso das naves não tem muito mistério, já que, como a gente sabe, não existe gravidade no espaço, muito embora alguns cruzadores imperiais insistissem em cair quando eram destruídos. Mas e na superfície dos planetas? Bom, aí temos várias opções, sendo possível ver tanto veículos que flutuavam, quanto veículos que rodavam e também veículos que caminhavam, cada qual com as suas vantagens e desvantagens. E é fácil pra gente aqui no mundo real entender como um veículo com rodas ou pernas se movimenta, mas e os veículos que flutuam, como que eles funcionavam? Apesar de hovercrafts e veículos de efeito solo também serem mencionados na Wikipedia como tecnologias existentes em Star Wars, a tecnologia mais difundida é sem dúvidas o chamado motor Repulsor Lift, que basicamente funciona por meio da criação de um campo de gravidade negativo oposto ao campo gravitacional natural dos planetas, muito embora também tivessem presentes em espaçonaves, mas na forma de motores auxiliares para voos atmosféricos, pousos e decolagens planetárias, incluindo aí grandes cruzadores imperiais, como podemos ver no céu de Jedha em Rogue One. E apesar da maioria dos veículos utilizarem os seus motores Repulsor Lift para levitação em conjunto com motores de propulsão horizontal geralmente bem visíveis, como é o caso do Land Speeder do Luke, alguns veículos mais sofisticados parecem utilizar apenas o Repulsor Lift, como podemos ver, por exemplo, nos veículos voadores de Coruscant, em especial um dos meus preferidos, que é o carro da Mon Mothma, que apareceu diversas vezes na série Andor. E o Repulsor Lift é uma tecnologia tão massificada no mundo de Star Wars, que além dos veículos, ele acaba sendo usado por um monte de coisa, incluindo aí o luxuoso Kitana do Jabba, os púlpitos do Senado, a prisão de carbonita de Han Solo e até mesmo simples cadeiras do dia a dia. Afinal de contas, quem de vocês colocaria 4 pernas numa cadeira se levitar fosse uma opção? É muito mais legal. Alguns dos veículos de Star Wars são tão icônicos que frequentemente acabam rompendo as barreiras do cinema e chegando ao mundo real. Um exemplo disso são os inúmeros brinquedos que foram lançados e que, além de divertidos, muitas vezes acabavam virando itens de colecionador valiosíssimos, como é o caso desse Boba Fett, que em 2024 foi vendido por $525 mil. Já no caso das Speeder Bikes, é possível encontrar alguns modelos à venda produzidos por empresas como Air Hogs e a Propel, que cabe dizer é muito mais fiel às originais e oferece também versões tanto da X-Wing quanto da Millennium Falcon. Mas talvez construir os seus próprios itens de Star Wars seja ainda mais divertido. Como eu já falei aqui mesmo, a gente já fez uma TIE Fighter que ficou muito bacana, mas sem muito esforço conseguimos encontrar alguns projetos muito interessantes na internet. Isso inclui uma réplica em tamanho natural do Raze Speeder, que ficou simplesmente fantástico, e vários projetos de Speeder Bikes, indo desde modelos mais simples até verdadeiras obras de artes, como no caso desta, utilizada pelo youtuber Casey Neistat, que, se vocês repararem, usava até mesmo a técnica de espelhinho usada nas gravações da obra original. Mas por mais sofisticados que fossem, uma coisa todas essas coisas aí têm em comum, que é o fato de que nenhuma delas é capaz de levitar, ou pelo menos não da forma que a gente gostaria.
Apesar de extremamente popular no universo de Star Wars, a levitação na forma como é descrita na obra é atualmente considerada uma impossibilidade física no mundo real, o que não significa necessariamente que a gente deva perder as esperanças. Em 2007, cientistas da Universidade de St. Andrews demonstraram teoricamente que seria possível inverter a força de Casimir, uma força quântica que normalmente atrai objetos, para criar um efeito de repulsão e, com isso, levitação de verdade, mesmo que por enquanto isso seja possível apenas em escala microscópica, mas quem sabe um dia. Além disso, também podemos observar outras formas de levitação, como por exemplo a levitação magnética utilizada nos trens de alta velocidade, que usam ímãs poderosos para suspender os vagões sobre os trilhos, eliminando o atrito e permitindo que atinjam altas velocidades. Temos também os hovercrafts criados em meados do século XX e que utilizam fortes ventiladores para criar uma espécie de almofada de ar sob pressão, permitindo que deslizem sobre a água ou então sobre a terra com pouquíssimo atrito. E também não podemos esquecer dos incríveis ecranoplanos, que eram verdadeiros monstros híbridos desenvolvidos principalmente pela União Soviética, capazes de voar a baixa altitude aproveitando o efeito solo, como se fosse uma mistura de avião com barco gigante. Mas existe uma tecnologia muito mais simples capaz de fazer veículos levitarem e que por sinal é a mesma utilizada por drones e eVTOLs, ou seja, por meio da tradicional propulsão, seja com uso de hélices ou de motores a reação, que basicamente empurram o ar para baixo, gerando sustentação pelo princípio da ação e reação, algo totalmente mecânico e já amplamente usado no nosso dia a dia. E tendo dito isso, finalmente chegou a hora de falar sobre a estrela desse vídeo, que é a Volonaut Airbike. Vocês provavelmente já ouviram falar sobre o Jetson One, um dos veículos aéreos elétricos individuais mais bem-sucedidos de todos os tempos e que viralizou nas redes sociais por permitir que qualquer pessoa com a quantidade certa de dinheiro na conta pudesse voar com segurança usando apenas um controle tipo joystick. E por sucesso eu quero dizer que ele está tendo uma demanda tão alta que as unidades de 2025 e 2026 já foram completamente vendidas e que as próximas entregas estão previstas para iniciar apenas em 2027. Mas por que eu estou falando dele? É que o fundador da Jetson One, o polonês Thomas Patan, também é o nome por trás da Volonaut, responsável pela criação da Airbike. Apresentada há poucas semanas atrás, ela viralizou nas redes sociais não apenas devido à semelhança com as speeder bikes de Star Wars, como também por conta da sua desenvoltura. Segundo seu criador, a Airbike é capaz de voar a até 200 km por hora, percorrer até 40 km de distância, além de contar com um sistema de estabilização proprietário que simplifica bastante a sua pilotagem. Além disso, a empresa já disse que ao invés de utilizar hélices, ela utiliza um sistema de propulsão a jato, muito embora o seu funcionamento exato não tenha sido completamente divulgado. Além disso, a segurança é garantida por um sistema anti-colisão que utiliza sensores LiDAR, muito semelhante a esse aqui utilizado no DJI Air 3S, permitindo a ela um voo muito mais seguro e eficiente. Já a pilotagem pode ser feita por meio de um aplicativo móvel ou então através dos controles da aeronave, que inclusive permite tanto voo manual quanto através de rotas personalizadas. E da mesma forma que acontece com os drones, a presença da tecnologia de geofencing impede que o veículo entre em áreas restritas, garantindo maior segurança na sua utilização. E aí, no caso, segurança não só para o piloto, mas como também para o resto do mundo. E outro aspecto que contribui bastante para o seu desempenho é o baixo peso, resultado do uso de materiais especiais como a fibra de carbono e também peças impressas em 3D, e isso sem qualquer concessão a elementos estéticos que pudessem agregar peso desnecessariamente. Nada de asas, aerofólios ou apêndices aerodinâmicos, apenas o essencial. Graças a essa abordagem minimalista, segundo seu criador, o peso dela é cerca de 7 vezes menor que de algumas motos convencionais. Mas apesar de tantas vantagens, eu pelo menos desconfio que nem tudo são flores. E o primeiro problema está relacionado com a sua propulsão. Como já foi dito pelo fabricante, a Airbike utiliza algum tipo de propulsão a jato, muito embora não tenha especificado de qual tipo. E se a gente tentar não ser tão literal com esse termo, é possível supor que ela pode utilizar tanto propulsão elétrica quanto a combustão. No primeiro caso, uma das opções seria a adoção das chamadas EDFs, ou Electric Ducted Fans, enquanto no segundo poderiam ser utilizadas uma ou mais pequenas turbinas, semelhante àquelas utilizadas em aeromodelos a jato. E a maioria de vocês pode não ter percebido o problema ainda, já que todos os vídeos de divulgação estão com áudio editado e não com o som original. E o motivo talvez seja justamente o barulho. E só para vocês terem uma noção, esse aqui é o som produzido por um jetpack. Já esse é de uma turbina de aeromodelo. E esse é o suave e delicado som de uma EDF.
Então, a não ser que eles tenham criado algo realmente revolucionário, é provável que esse negócio aí seja bem barulhento. Outro problema é a legislação, já que tão importante quanto conseguir comprar é poder voar. E apesar da maioria dos países já possuírem categorias para aeronaves leves e de uso recreativo, ainda existem muitas limitações que podem acabar frustrando alguns possíveis compradores. E aí, por último, mas não menos importante, temos também a questão do preço, que apesar de não ter sido oficialmente divulgado, segundo algumas publicações, ficaria na faixa de 120 mil dólares. E não, meus amigos, isso aí não é pouco nem lá nos Estados Unidos, já que lá, ao contrário do que acontece aqui no Brasil, serviços são caros, mas bens de consumo costumam ser extremamente baratos. Então imagine que para um povo que está acostumado a pagar menos de 20 mil dólares por um ultraleve como o Aeroworks Aerolite 103, e se procurar bem, consegue encontrar até um Cessna 172 usadinho por menos de 80 mil dólares, isso é bastante dinheiro sim. Claro que para nós é muito pior, já que juntando a conversão cambial desfavorável com a alta carga tributária, a conta básica para saber quanto esse tipo de coisa custaria por aqui costuma ser a simples adição de mais um zero. Os carros, sem dúvida nenhuma, mudaram o mundo, e a história deles, como se sabe, tem laços bem fortes com as competições e as pistas. Grandes nomes como Marcel Renault, Charles Rose e Henry Ford, isso para não falar, de Enzo Ferrari entre tantos outros, eram todos pilotos de corrida que usavam suas vitórias nas pistas para tocar os seus negócios fora delas. Tanto os primeiros Fiat, quanto os primeiros Bentleys, quanto as primeiras Mercedes eram todos carros de corrida. Então por que não pensar que os primeiros carros voadores com potencial de realmente mudar o mundo mais uma vez, não deveriam também seguir o mesmo caminho das competições? Dizem, por exemplo, que as corridas de carro começaram 5 minutos depois que o segundo carro foi construído. E é essa filosofia que move o pessoal da Airspeeder, a primeira categoria de carros voadores, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo logo depois da nossa vinhetinha. Todo mundo sabe que drones são veículos aéreos não tripulados, pilotados remotamente. Mas, a cada dia que passa, surgem mais tecnologias derivadas dos drones e é claro que o canal Drone Modelismo sempre vai acompanhar essas tecnologias. Eu já fiz vídeos, por exemplo, sobre motos voadoras, sobre o primeiro drone acrobático tripulado e também sobre drones gigantes capazes de transportar pessoas. Eu vou deixar alguns linkzinhos no final desse vídeo, tá? Podem ficar tranquilos. Mas o mundo não para de evoluir e agora parece que a tecnologia chegou ao ponto de permitir que uma corrida de carros voadores deixasse de ser ficção científica para finalmente virar realidade. Como eu costumo dizer em vários dos meus vídeos e volto a dizer nesse aqui, que momento para se estar vivo, meus amigos. E antes de continuar esse vídeo aqui, pessoal, só queria dar um avisinho bem rápido, que olha que legal, esse vídeo aqui está sendo patrocinado pela 041 Drone, que está lançando aí 2 cursos completaços, um para quem quer aprender tudo sobre pilotagem de drones e outro para quem está querendo entrar com o pé direito aí nesse segmento de mercado. Os cursos vão ser ministrados pelo Gabriel Quenzer, que é piloto e vive desse mercado aí há 6 anos, então, sabe do que ele está falando. Fiquem bem atentos que as vagas são limitadas e as inscrições abre no dia 1º de abril, tá beleza? Tanto o link do site quanto do Instagram da 041 Drone vão ficar aqui embaixo na descrição. Tem uma conferida lá, tá dado o recado e agora bora pro vídeo. Fãs de Star Wars devem estar bem familiarizados com os Airspeeders, que são veículos voadores para transportes de pessoas bastante comuns aí por toda a galáxia, sobretudo em planetas mais urbanos como Coruscant, onde existem até pistas aéreas, também chamadas de Skylanes, que permitem a eles manobrarem no fluxo intenso de Airspeeders que se deslocam lá entre os arranha-céus. Mas enquanto no mundo de fantasia do George Lucas, os Airspeeders eram movidos por motores repulsores de gravidade, na vida real eles utilizam uma tecnologia que, apesar de bastante moderna, já não chega a ser uma grande novidade para ninguém. Baterias, motores elétricos e hélices. Pois é, pessoal, no cinema é sempre mais divertido. Mas esses aqui também são legais, então vamos agora falar sobre a Airspeeders e os seus bólidos de corrida. Bom, pessoal, a categoria ela foi criada por um cara aí bem visionário chamado Matt Pearson, que também tem uma outra empresa chamada Alauda Aeronautics. Qual é dessa outra empresa aí? Você sabe que tudo quanto é startup de veículos voadores elétricos tem focado na mobilidade urbana, correto? Pois bem, lembram lá no início do vídeo que eu comentei que a indústria dos automóveis sempre foi impulsionada tecnologicamente pelas corridas de carro? Pois é, pessoal. O foco da Alauda Aeronautics é justamente desenvolver veículos elétricos voadores com decolagem e pouso vertical, ou seja, eVTOLs
para corridas. E é essa empresa então que está desenvolvendo os protótipos para a categoria Airspeeder desde 2017, já tendo inclusive colocado em risco o espaço aéreo e algumas vidas também. Parece que lá no começo eles tinham mais vontade de fazer sangue no zóio do que conhecimento aeronáutico mesmo, olha só. O primeiro modelo desenvolvido foi o MK1, que segundo consta era tudo menos perfeito, para dizer o mínimo. Na verdade ele serviu ali apenas como um primeiro passo, digamos assim, no sentido de desenvolver um veículo voador monoposto só para as competições. Ele era remotamente pilotado, ou seja, não tinha piloto a bordo, pesava 120 kg, tinha 4 motores, ou seja, era um quadricóptero, conseguia alcançar velocidades de até 250 km por hora e tinha uma autonomia de até 10 minutos. E segundo o que consta na Wikipedia, a qualidade construtiva do negócio era totalmente precária. Mas tudo tem que começar de algum jeito, concordo comigo, né? Em novembro de 2018, a empresa apresentou o MK2, ao contrário do MK1, que teoricamente poderia alcançar altitude de até 3,5 km, né? Uma coisa totalmente desnecessária no caso de uma corrida. O MK2 foi projetado exclusivamente para corridas em baixas altitudes de até 4 metros de altura. E aí, então, para testar o conceito, eles construíram uma versão em escala reduzida dele. Só que, em julho de 2019, eles tiveram um, digamos, pequeno probleminha. Durante o voo de demonstração, o piloto perdeu o controle sobre o MK2 e tentou acionar ali o sisteminha de segurança. Isso é uma coisa que todo drone tem e esses sistemas geralmente fazem com que a aeronave ou fique pairando no ar ou então volte para o ponto de decolagem de forma autônoma. Infelizmente o sistema do MK2 não funcionou e ele simplesmente começou a subir. E subiu 8.000 pés em espaço controlado, pessoal, próximo ao aeroporto de Gatwick, que é um dos mais movimentados do mundo, onde os aviões ficam lá esperando a vez deles para pousar. E pessoal, ele só parou de subir porque a bateria uma hora dela teve que acabar. E aí o que aconteceu? Ele começou a cair e se espatifou no chão em algum lugar. Depois que o Departamento de Investigação de Acidentes Aéreos analisou a situação, eles falaram que o MK2 parecia não ter sido projetado ou construído sob nenhum padrão reconhecível e era de péssima qualidade. E apesar do construtor informar que ele tinha sim sido construído sob os mais altos padrões, infelizmente, a agência que analisou a situação disse que não conseguiram encontrar nenhum. E geralmente é assim que essas ideias loucas começam. E aí, como o incidente não tinha deixado nenhuma vítima e o MK2 tinha ficado totalmente destruído, o Departamento de Investigações emitiu lá um relatório com 15 recomendações de segurança e aí eles puderam seguir em frente lá perseguindo o sonho deles. Em outubro de 2020, eles deram início ao desenvolvimento do MK3. E esse sim, um bólido em tamanho real que tinha por objetivo testar tudo que fosse preciso antes de partir para o modelo final. O peso dele foi reduzido para apenas 100 kg, a velocidade máxima era de 140 km por hora, né? Bem menos que os 250 imaginados durante o desenvolvimento do MK1 e também tinha as mesmas dimensões e o perfil dinâmico do MK4. Aliás, por falar em MK4, 2021 vai ser o ano dele. 400 kW de potência, equivalentes a 540 cavalos, 160 km por hora de velocidade máxima, aceleração de 0 a 100 km por hora em 2,3 segundos, que é mais rápido que um Tesla Model S, por exemplo, autonomia entre 5 e 20 minutos, além de uma bateria reserva de emergência, claro, e um peso máximo de decolagem de 250 kg. Aliás, é interessante citar a questão da segurança, pessoal. São 22 sensores e diversos sistemas de segurança, incluindo radar e lidar, que criam uma espécie de campo de força para evitar colisões, o que deve permitir disputas bem próximas, mas com um bom nível de segurança. Ele também vai ser equipado com 8 câmeras para transmissão de imagens em tempo real, isso aí para transmissão para TV, né? Um sistema de altímetro ativo para auxiliar no controle de altitude e, é claro, um bom paraquedas. Além da segurança, o piloto vai contar com um cockpit fechado, HUD para exibição das informações e também um sistema de realidade aumentada que vai auxiliar o piloto a se manter na pista. Não ficou claro no material que eu vi se as pistas elas terão obstáculos físicos ou se vai ser totalmente virtual. Tudo isso aí para permitir que a Airspeeder se torne a Fórmula 1 dos céus. Hoje ele já tem 2 lugares aprovados para as corridas. Um é o deserto de Mojave, na Califórnia, e o outro também um deserto no sul da Austrália. A ideia é que na primeira temporada tenha 3 corridas e que esse número vá aumentando nas temporadas seguintes. As corridas vão durar cerca de 10 minutos e vai haver um pit stop programado para troca de baterias, o que, né, deve aumentar um pouquinho ali a emoção das disputas. E talvez precise mesmo, pessoal, porque um dos aspectos que torna as corridas de carro tão emocionantes é justamente o risco permanente de que algum tipo de probleminha aí, algum
acidente aconteça. O mesmo ocorre nas corridas de drone, onde não é raro a gente ver um drone batendo no outro, então acertando obstáculos. E até mesmo corridas de aviões, como a Renault Racing, o único responsável pela própria segurança é o piloto. Já no caso da Airspeeder, a gente vai ter uma lista enorme de sistemas de segurança trabalhando em conjunto justamente para impedir que as colisões aconteçam, né? Por motivos que são, óbvio, totalmente justificados, mas que devem restringir ali um pouco a emoção das provas, a expectativa de qual piloto vai cruzar a linha de chegada primeiro, principalmente se a pista for delimitada só virtualmente, né? Porque daí, né, é meio que um videogame. Ainda assim, deve ser muito louco, né? Ver um monte de drone gigante apostando corrida com um piloto a bordo e não no solo como a gente está acostumado a ver hoje em dia. Quem for corajoso o suficiente pode se candidatar para pilotar um Airspeeder, basta preencher um formulário no próprio site e cruzar os dedinhos. O mesmo vale para empresas interessadas em fazer parcerias com a nova categoria. E aí, pessoal, o que vocês acharam da proposta? Será que realmente já existe tecnologia para colocar vidas em bólidos voadores apostando corridas a quase 200 km por hora pelos céus, ou se trata do bom e velho Vaporware, tecnologias disruptivas que são apresentadas com grande estardalhaço para arrecadar fundos e depois desaparecem aí sem deixar vestígios? Assim como os carros elétricos, os aviões também são uma bela aposta para o futuro dos transportes. Em busca de reduzir o impacto ambiental, as empresas vêm buscando cada vez mais alternativas para a preservação do planeta. Tanto que existe até um movimento na Suécia chamado Shame of Flying, onde eles apelam para que os passageiros busquem meios alternativos de transporte para reduzir as emissões de carbono. A emissão de dióxido de carbono por quilômetro de um trem é de 14 gramas por passageiro, em comparação a uma viagem de avião que pode chegar a 170 gramas por quilômetro por passageiro. Coincidência ou não, está aumentando o uso de trem e diminuindo o número de voos por lá. O movimento de não voar também está ganhando força em outros lugares, como Reino Unido, Canadá, Bélgica, França, Finlândia, Holanda e Alemanha. Porém, novas tecnologias serão capazes de proporcionar voos ecológicos, e uma delas são justamente os aviões elétricos. Mas vocês já pararam para pensar há quanto tempo os aviões elétricos vêm sendo projetados? A primeira vez que se ouviu falar em uma aeronave movida a eletricidade foi em 8 de outubro de 1883, quando Gaston Tissandier, utilizando um motor elétrico Siemens de 1,5 HP, voou o primeiro dirigível movido a eletricidade. Já o primeiro voo livre totalmente controlado foi feito em 1884 por Charles Renard, no dirigível do exército francês La France, que fez o primeiro voo de uma aeronave que decolou e pousou no mesmo lugar. O dirigível, de 52 metros de comprimento e 1.900 metros cúbicos, percorreu 8 km em 23 minutos com o auxílio de um motor elétrico de 6,3 kW e 435 kg de baterias. Ele chegou a fazer 7 voos entre 1884 e 1885. Mas os balões e dirigíveis eram muito desajeitados, então em uma tentativa de criar uma solução mais prática, em 1917 foi a vez do helicóptero elétrico austro-húngaro Petrovský Kármán Zurovec PKZ-1 decolar. Ele foi equipado com motor elétrico de 190 CV especialmente projetado para ele e era alimentado por cabo por um gerador que ficava em solo. Mas além do problema do cabo de alimentação, o fato é que nessa época os motores elétricos ainda não eram potentes o suficiente para esse tipo de operação, então o motor acabou queimando depois de alguns voos. O fato é que o sucesso de aviões elétricos em tamanho normal não seriam alcançados até que as baterias de níquel-cádmio fossem desenvolvidas, já que possuíam uma relação de armazenamento de energia muito maior do que as baterias de chumbo ácido que eram usadas até então. E eis que em 23 de outubro de 1973, o Militic MB-E1, que era um Blitka HB3 modificado com motor elétrico Bosch de 10 kW, alçou voo. Foi a primeira vez que uma aeronave tripulada de tamanho real, movida exclusivamente por energia elétrica, voou. Ele era capaz de voar por até 12 minutos a uma altitude de até 380 metros. Nada mal para uma tecnologia da década de 70, mas como apostar todas as fichas numa única tecnologia não costuma ser uma boa ideia, quase em paralelo as células solares também estavam lentamente se tornando uma fonte de energia viável. Após um teste bem sucedido em escala reduzida em 1974, o primeiro voo oficial do mundo de uma aeronave movida a energia solar para transporte de pessoas finalmente aconteceu em 29 de abril de 1979. O Mauro Solarizer usava células fotovoltaicas que eram utilizadas para recarregar uma pequena bateria que por sua vez alimentava um motor de 2,6 kW.
A bateria sozinha era capaz de alimentar o motor por 3 a 5 minutos após uma carga de 1h30. Interessante citar que os painéis solares serviam apenas para recarregar a bateria em solo e não eram usados durante o voo. Em sua curta vida, ele conseguiu atingir uma altitude máxima de 12 metros e percorrer uma distância de apenas 800 metros, sendo logo em seguida recolhido para um museu. Mas voltando aos elétricos, em 1997 apareceu uma versão elétrica do planador Silent Cub, um monolugar de fabricação italiana e vendido pela Alisport. Movido por um motor elétrico de 13 kW e alimentado por um banco de baterias de 40 kg que fornecia 1,4 kWh de energia, ele foi a primeira aeronave elétrica comercialmente disponível. Em 2012, Chip Yates, um piloto e motociclista norte-americano conhecido por quebrar diversos recordes com veículos elétricos, pilotou o avião elétrico mais rápido do mundo, o Long ESA, um Rutan Long EZ modificado, capaz de superar um Cessna movido a gasolina e outras aeronaves em uma série de testes verificados pela FAI, onde estabeleceu 5 recordes mundiais e 2 recordes mundiais do Guinness. Descobriu-se inclusive que o Long ESA era mais barato, tinha uma velocidade máxima mais alta e uma taxa de subida melhor, em parte devido à capacidade da aeronave de manter o desempenho em altitude, já que a baixa densidade do ar não prejudicava o desempenho do motor. Mas se engana quem pensou que o Brasil ficou de fora dessa aventura. Em 2015 foi lançado o Sora-E, um avião elétrico tripulado que foi o primeiro da sua categoria a ser produzido na América Latina. Ele realizou seu primeiro voo em 18 de maio de 2015 na cidade de São José dos Campos e o primeiro voo para a imprensa ocorreu em 23 de junho de 2015. Desenvolvido conjuntamente pelas empresas ACS Aviation e Itaipu Binacional, o Sora-E é um monomotor de 2 lugares, com hélice de madeira e carbono que usa como base o Sora, um avião de acrobacia aérea com motor a combustão, que foi o primeiro modelo produzido pela ACS. Construído com estrutura de fibra de carbono, ele pesa cerca de 650 kg e tem 8 metros de envergadura. Utiliza 2 motores elétricos em racks de 35 kW cada um, que por sua vez são alimentados por 6 conjuntos de bateria de polímero de lítio que juntos fornecem 400 volts. Com essa configuração, sua autonomia de voo é de 90 minutos voando a 190 km por hora, podendo atingir a velocidade máxima de 340 km por hora. Já em 2017, a Siemens usou um avião acrobático extra EA300 modificado, o 330LE, com potência de 260 kW, para estabelecer 2 novos recordes mundiais. Em 23 de março, a aeronave atingiu uma velocidade máxima de 340 km por hora por uma distância de mais de 3 km, e no dia seguinte tornou-se o primeiro avião elétrico a rebocar planadores. Mas então, pessoal, tudo muito belo, muito promissor, mas a pergunta que não quer calar é: quanto tempo vai levar para que os aviões elétricos estejam prontos para a aviação do dia a dia? A aviação elétrica está em desenvolvimento, não num desenvolvimento tão rápido como o dos carros elétricos, mas cada vez mais novidades estão surgindo, não só pela energia sustentável, mas também pelo baixo custo, já que o maior custo da operação de um avião hoje é o combustível, que pode representar até 40% do custo total. E assim como ocorre com os carros, por ser uma tecnologia mais simples que os aviões elétricos, também oferece uma redução significativa nos custos de manutenção em relação aos modelos a combustão. Mas apesar de todas essas vantagens, o que mais dificulta para tornar isso possível e que ainda precisa evoluir é a tecnologia das baterias, que além de pesadas ainda não conseguem armazenar energia suficiente para realizar voos mais longos. Mas está melhorando. No início de junho de 2019 foi anunciado no Paris Air Show o primeiro avião elétrico para passageiros, o Aviation Hélice da fabricante israelense Aviation Aircraft. Com capacidade para até 9 passageiros e 2 tripulantes, ele foi pensado exatamente para fazer voos comerciais curtos e de táxi aéreo. E por ter sido criado do zero, ou seja, ter sido totalmente desenvolvido para ser elétrico e consequentemente dispensar adaptações, ele possui algumas características bem impressionantes. Um exemplo disso é que ele é fabricado com 95% de material compósito, que por ser mais leve, permite que ele utilize baterias maiores, o que consequentemente se traduz em mais autonomia. Ele também foi projetado para usar 3 motores elétricos fabricados pela Siemens, sendo que 2 deles de 375 HP ficam nas pontas das asas, enquanto o terceiro de 350 HP fica na fuselagem. Já as baterias de 900 kWh ficam na parte de baixo da fuselagem, pegando um pouco das asas, e tem uma capacidade de voo de aproximadamente 1.200 km, voando a uma velocidade de 440 km por hora, o que dá quase 3 horas de voo. E para essas 3 horas de voo, a bateria leva em torno de 1h30 para recarregar. Um detalhe interessante é que o peso máximo da decolagem dele é de 6.350 kg, sendo que só de bateria são mais de 3.500 kg. Mas o preço de todo esse desempenho deve ser proibitivo.
Bom pessoal, nem tanto. O Aviation Hélice deve custar em torno de 4 milhões de dólares, o que é um preço bem parecido com o de outros aviões dessa categoria. Infelizmente, em 22 de janeiro de 2020, um incêndio que começou no compartimento de baterias deixou o protótipo totalmente destruído. Por sorte, ninguém foi ferido e eles já estão trabalhando com novas parcerias, então em breve esse avião deve decolar novamente. Em maio de 2020 foi a vez do maior avião elétrico do mundo decolar. Na verdade, um Cessna Grand Caravan convertido com um motor elétrico Magno 500 de 750 HP em substituição ao original turbo-hélice. Pesando cerca de 2 toneladas e com autonomia de 160 km, ele realizou um voo de aproximadamente 30 minutos. O problema é que as baterias ficavam na parte interna do avião, impossibilitando ele de carregar passageiros. Como era um voo de teste, tudo bem que só coubesse o piloto, mas agora a missão é encontrar um lugar melhor para colocar essas baterias e assim sobrar lugar para os passageiros. E eis que alguns de vocês devem estar se perguntando, para que serve um avião que voa por apenas 30 minutos? Acontece que muitas empresas fazem voos curtos entre cidades pequenas, por exemplo, e para esse tipo de operação esses aviões elétricos se encaixam perfeitamente. A verdade é que está muito longe ainda de vermos aviões comerciais elétricos de 200 lugares voando por aí, mas o voo de teste do E-Caravan foi um bom exemplo de evolução desse tipo de solução. As empresas por trás do projeto inclusive citaram em um comunicado que o custo médio de um voo de 30 minutos dessa aeronave gira em torno de 300 a 400 dólares, enquanto que na versão elétrica esse custo foi de, pasmem, apenas 6 dólares. E o número de projetos e experimentos em aeronaves elétricas só aumenta. É igual ao que vemos no mundo dos carros elétricos, onde uma marca está sempre querendo superar a outra e essa concorrência é muito importante para a evolução como um todo, pois isso aumenta as chances de que algumas dessas aeronaves sejam bem-sucedidas. No último vídeo eu publiquei um webdoc com nada menos do que a história dos carros elétricos e hoje a gente vai conversar sobre por que, em pleno 2022, uma das marcas mais tradicionais do mundo permanece como uma das poucas a nunca ter lançado um modelo totalmente elétrico. E para quem acha que o canal tá mudando, acertou, mas não por estar falando sobre assuntos diferentes, a gente nunca falou só sobre drone aqui, mas sim porque agora ele está sendo organizado. Se vocês olharem na capa do canal, vão ver que agora os vídeos estão organizados em playlists. Primeiro os últimos vídeos publicados, depois os webdocs, FPV, drones espaciais, que aliás é uma das minhas playlists favoritas, drones militares, mobilidade elétrica, depois os melhores drones lançados ano a ano desde 2018 e por último os shorts que pretendo retomar muito em breve. Além do mais, as thumbs dos vídeos também vão ser segmentadas por assunto para facilitar a vida de vocês, isso sem contar o site que foi totalmente reformulado e o fórum que está sendo organizado e em breve vai ser aberto ao público. E isso é só o começo das mudanças que estão para chegar em 2023. Então agora chega de papo furado e bora pro vídeo. Que os carros elétricos são uma tendência forte sem retorno, disso ninguém duvida, afinal tem sido cada vez mais comum vermos esses modelos desfilando pelas ruas e emitindo apenas o ruído dos pneus no asfalto, que aliás é uma das características mais marcantes dos elétricos. Mas como a gente bem sabe, isso nem sempre foi assim. Quando a Tesla lançou o modelo Roadster em 2008, muita gente chamou Elon Musk de louco, já que até aquele momento muitas outras marcas já tinham tentado fazer os elétricos decolarem sem sucesso. Isso, claro, na história recente, pois como a gente já viu em outro vídeo aqui no canal, antes dos carros a combustão ganharem o mundo, os elétricos é que eram os campeões de venda. E para quem não assistiu esse vídeo, que aliás está bem interessante, eu vou deixar um card lá no final desse vídeo aqui e também um link aqui embaixo na descrição. Mas voltando ao assunto, o fato é que a Tesla não só conseguiu fazer os carros elétricos voltarem a ser desejados, como também obrigou praticamente todas as montadoras tradicionais a incluírem pelo menos um modelo elétrico em seus portfólios. E quando eu digo todas, são todas mesmo, desde as mais sofisticadas
variadas até as mais populares. A Audi, por exemplo, tem feito muito sucesso com a sua linha e-tron, que inclusive tem sido um dos modelos elétricos mais vendidos no Brasil, seguido de perto pelo Chevrolet Bolt e pelo iEV40 da JAC Motors. Mas esse vídeo aqui é sobre a Ferrari e a pergunta do título do vídeo é: afinal de contas, por que a gente ainda não viu uma Ferrari elétrica? Será que isso não faz sentido no mundo dos supercarros? Particularmente acredito que não seja o caso. A própria Porsche, tradicional concorrente da fábrica de Maranello, já em 2015 no Salão de Frankfurt apresentou o modelo conceito Mission E, que em 2019 voltou a aparecer no mesmo evento já como modelo de produção e com um nome bem mais conhecido nos dias de hoje: Taycan. Será que a Porsche queimou a largada? Particularmente acredito que não, visto que apesar do preço que pode superar a marca de R$1 milhão, em 2021 ele conseguiu a façanha de roubar a vaga do Audi e-tron e assumiu o posto de modelo elétrico mais vendido do Brasil. E só para entender como esse mercado está crescendo, se em 2020 a Audi vendeu pouco mais de 100 unidades do e-tron, em 2021 já foram vendidas cerca de 170 unidades do Taycan só nos primeiros 4 meses. Isso nos mostra então que, como ocorre com qualquer tecnologia nova e consequentemente cara, faz todo sentido criar opções de carros elétricos destinados a consumidores de alto poder aquisitivo, e inclusive cabe citar que aqui no Brasil, pelo visto, todos eles são. Mas afinal, por que então que a Ferrari ainda não entrou nessa festa? Bom, talvez o principal motivo atenda pelo nome de Louis Camilleri. Trata-se do homem que até 2020 ocupava o cargo de CEO da Ferrari, e para ele nenhuma outra marca era tão associada a motores a combustão quanto ela. Tanto que no final de 2020 ele chegou a declarar que a produção de modelos 100% elétricos não estava em seus planos. Camilleri, de 66 anos, assumiu o cargo em julho de 2018 após a renúncia de Sergio Macchioni. Porém, no final de 2020 ele se aposentou por motivos pessoais com efeito imediato e sem dar muitas explicações, praticamente um mês depois de declarar que não acreditava que as vendas de modelos 100% elétricos pudessem vir a representar 50% do total de vendas da Ferrari, pelo menos enquanto ele estivesse vivo. Após sua renúncia, o seu cargo foi preenchido temporariamente pelo presidente executivo John Elkann e posteriormente viria a ser substituído por Benedetto Vina, que até então dirigia uma divisão da STM Microsystems. E ao que tudo indica, parece que o Elkann tem felizmente uma visão um pouco menos conservadora que a do Camilleri, já que pouco tempo depois de assumir o cargo ele surpreendeu a todos ao anunciar em uma reunião de acionistas que a Ferrari iria sim oferecer modelos elétricos e que o primeiro estava previsto para chegar ao mercado em 2025. Mas não seria um pouco tarde? Pode até ser, afinal até lá muitos dos seus concorrentes já deverão estar em posições mais confortáveis. Mas John Elkann prometeu que a máquina será tudo aquilo que vocês sonharam para uma marca dessa categoria, tanto em estilo quanto em motor e performance. Em se tratando de uma Ferrari, talvez valha a pena esperar. Só que apesar do otimismo de Elkann, a empresa de uma maneira geral vê essa possibilidade de produzir carros elétricos mais como uma oportunidade e menos como uma obrigação, apesar do constante crescimento das restrições para veículos a combustão na Europa. Já o chefe comercial da Ferrari, Enrico Galliera, também está cauteloso e disse que a Ferrari não vai lançar um veículo elétrico até que essa tecnologia nos permitisse produzir um carro que se encaixasse nos padrões da empresa. E para ele, as tecnologias de bateria, sobretudo no que diz respeito à autonomia e tempo de recarga, ainda não tinham atingido esse padrão, e de certa forma não tem como condenar esse excesso de cautela. Afinal de contas, o primeiro modelo totalmente elétrico da Ferrari com certeza vai causar uma boa confusão entre os entusiastas, que certamente prefeririam continuar ouvindo o som e a emoção de um motor Ferrari tradicional. Como bem falou o Enrico Galliera, se for para trazer novas tecnologias, elas precisam agregar alguma coisa nova em relação aos concorrentes, já que é assim que a Ferrari sempre trabalhou com novas tecnologias e inovação está 100% no seu DNA. Mas se existe um plano de lançar uma Ferrari elétrica em 2025, como será que esse carro seria? Para começar, é bom lembrar que apesar de não ter nenhum modelo totalmente elétrico, a Ferrari já oferece 2 modelos híbridos. São eles a Ferrari LaFerrari e o modelo SF90. A LaFerrari chegou em 2013 e foi um dos primeiros carros híbridos de alto desempenho, mas estava mais para um carro a combustão tradicional com uma pitadinha de eletrificação. Já o modelo SF90, por outro lado, é um belo exemplo de carro híbrido e mais do que isso, um belo exemplo do que a Ferrari considera uma evolução tecnológica digna de ostentar o emblema do cavalinho rampante. O motor principal dela ainda é um motor tradicional, na verdade um V8 a gasolina de cerca de 780 CV, mas somados a ele existem outros 3 elétricos, sendo 2 na frente
frente e um na parte traseira. E embora os dois motores dianteiros tenham um papel importante na geração de torque digno de uma Ferrari elétrica, é no motor elétrico traseiro que as coisas ficam interessantes. Chamado de motor de fluxo axial e pesando pouco menos de 11 kg, ele disponibiliza uma potência de 200 CV, que segundo a Ferrari é a unidade com maior densidade de potência instalada em qualquer carro do mercado. Só para fins de comparação, para o motor W16 de 8 litros de um Bugatti Veyron chegar a essa densidade, ele teria que disponibilizar no mínimo 7.600 CV, ao invés dos 1.000 CV que oferece. Então isso nos dá uma imagem do nível de inovação que podemos esperar para 2025. Outra coisa que a gente também pode dar uma analisada é o pedido de patente realizado pela Ferrari que vazou recentemente. O pedido cita um veículo rodoviário movido a eletricidade, que compreende 4 rodas motrizes e 4 motores elétricos reversíveis, cada um dos quais totalmente independente mecanicamente dos demais e conectado por um eixo à sua roda motriz correspondente. Isso poderia permitir diversas configurações de tração combinada e de regeneração de energia, além de alguns truques e manobras bem interessantes. Além do mais, é possível também observar com base nos desenhos que poderia se tratar de um modelo Gran Turismo de capô alongado em 2 lugares, mas infelizmente nesse momento isso é só especulação. E para quem é amante dos roncos dos motores tradicionais e acha que esse vídeo se parece mais com um festival de horrores do que com um vídeo sobre carros, é sempre bom lembrar que sacrilégio por sacrilégio, um carro elétrico não seria a primeira demonstração da Ferrari, o que representa uma queda de cerca de 10% em relação ao ano anterior. Então é claro que todos esses processos foram acelerados, já que boa parte das atenções se voltaram para o sucesso do Porsche Taycan e também para o rápido crescimento da Tesla. Poderíamos dizer então que toda essa evolução está acontecendo muito mais rápido do que a Ferrari imaginava? Pode ser, mas como costuma se dizer nessas situações, parece que o gigante finalmente acordou e está mostrando vontade de trabalhar com carros elétricos sim, contradizendo as declarações do seu antigo CEO, analisando a concorrência, aprendendo com seus modelos híbridos e as novas tecnologias da Fórmula 1, e agora então se sente confiante de que pode fazer algo que se acreditava ser impossível, um carro elétrico que ande, se comporte e principalmente se pareça com uma Ferrari. Deixem aí nos comentários o que vocês esperam desse modelo, que tipo de inovações ele poderia trazer, ou então se vocês acham que a Ferrari realmente deveria seguir por esse caminho. Se quiserem saber a minha opinião, a primeira Ferrari elétrica com certeza vai ser o melhor veículo elétrico do mundo na época do seu lançamento. Muitos de vocês com certeza têm acompanhado de perto a chegada, ou melhor dizendo, a massificação dos veículos elétricos que há tempo tem dado o ar da graça, mas que só agora parecem estar conseguindo ganhar impulso para se popularizarem. Mas e se eu dissesse para vocês que antes dos veículos a combustão dominarem o mundo, os veículos elétricos já eram bastante populares? Pois é, pessoal, esse é só um dos fatos interessantes que tem nesse vídeo aqui, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Como vocês sabem, veículos elétricos não são exatamente uma novidade. O primeiro projeto de motor elétrico foi desenvolvido em 1828 pelo húngaro Anius Jedlik. No entanto, o primeiro veículo elétrico só foi construído em 1835 pelo norte-americano Thomas Davenport. E nem era um carro, viu, pessoal? Era uma espécie de locomotiva e, na verdade, nem passava de um experimento. E o maior problema, pessoal, é que ela utilizava pilhas não recarregáveis, porque foi somente em 1865 que o francês Gaston Planté inventou as baterias recarregáveis de chumbo ácido, que mais tarde foram aprimoradas pelo seu compatriota Camille Faure, dos nome complicado, e que daí sim permitiram que os veículos elétricos se tornassem um meio de locomoção real em toda a Europa. Mas na verdade até aqui o que se tinham eram carruagens e locomotivas elétricas, nada de carros. Pelo menos até 1881, quando o francês Gustave Trouvé inventou o primeiro veículo movido a eletricidade que contava com motorista e podia andar pelas ruas. Ele era um triciclo na verdade, mas com certeza se assemelhava muito mais aos carros que a gente tem hoje em dia, né, do que uma locomotiva. E na verdade essa aí é só uma das versões da história, dependendo da fonte tu pode ter algumas variações, né, e inclusive na Wikipedia é possível encontrar também algumas contradições. De qualquer forma, isso foi só para dar uma introdução, porque o que nos interessa de verdade são as coisas que aconteceram lá no final do século XIX, quando, acreditem ou não, haviam mais carros elétricos do que a combustão circulando em Nova York. Em 1900, por exemplo, foram vendidos 4.192 automóveis, dos quais 1.575 eram elétricos. Mas como assim, Rafael? Se foram vendidos 4.192 e só 1.575 eram elétricos, então como é que tinha mais elétrico do que a combustão? É que na verdade naquela época o que mais vendia ainda eram os carros a vapor. Quem entrasse numa revenda para comprar um carro podia optar por 3 tipos de carros: a vapor, a combustão ou então elétrico. E dentre os 3, o elétrico era o mais prático, já que os modelos a vapor eram mais antigos e menos eficientes, e os modelos a combustão eram considerados pouco práticos,
já que eram barulhentos, poluentes e para serem ligados era preciso girar aquela famosa manivela que geralmente ficava na frente dos carros. Isso aí exigia uma boa dose de esforço físico. Além do mais, como Thomas Edison tinha acabado de receber a patente da lâmpada elétrica que impulsionou em muito a construção de infraestrutura para distribuição de energia, recarregar a bateria se tornou uma tarefa bem mais fácil. Na imagem aí, inclusive, é possível ver um modelo Detroit Electric produzido pela Anderson Electric Car com ninguém menos do que Thomas Edison ali do lado como garoto propaganda. Olha só que fase. E aí, por essas e outras razões, muita gente passou a optar pelos modelos elétricos, sendo que um dos maiores consumidores desse tipo de carro eram os taxistas. Até porque não devia ser nada prático ter que ficar girando aquela manivelinha toda vez que um passageiro entrasse no carro. Para vocês terem uma ideia, em 1899, cerca de 90% dos táxis em Nova York eram elétricos, em grande parte por mérito da fabricante Morris Saloon, que foi a grande responsável pela modernização dos táxis naquela cidade, mas que depois quase foi à falência e acabou sendo comprada pelo magnata da indústria automotiva William C. Whitney, que falhou com seus planos de expansão e acabou por sua vez sendo um dos grandes responsáveis pela estigmatização dos carros elétricos. Mas isso aí é uma história para um outro vídeo, vamos continuar com esse aqui, até porque as vantagens dos carros elétricos não paravam por aí, pessoal, já que era bem difícil trocar de marcha nos carros a combustão da época e nos carros elétricos simplesmente não precisava desse recurso, tornando a condução bem mais confortável. A bem da verdade é que talvez uma das únicas vantagens dos carros a combustão fosse a autonomia, que tornava eles ideais para percorrer grandes distâncias. Vale citar que nessa época já rolavam pela Europa competições de velocidade máxima e de longa distância com carros elétricos, sendo que em 1899 já existiam modelos capazes de ultrapassar os 100 km por hora e de percorrer mais de 300 km com uma única carga. Mas Rafael, esses aí eram modelos bem específicos, né? Então, a autonomia ainda era um argumento de venda importante nos modelos a combustão? Seria se não fosse o fato de que naquela época não existiam muitas estradas adequadas, de modo que não era comum as pessoas utilizarem os seus carros para viajar de uma cidade para outra. Então, não, pessoal, a autonomia não era um fator tão importante assim. E por último, pessoal, é importante lembrar também que outro grande público dos carros elétricos nessa época eram as mulheres. Segundo a socialite de Denver, Margaret Whitehead, que dirigia uma Fritz Electric, uma senhora podia usar sem medo um vestido de tecido menos resistente ou então um calçado mais delicado, pois quando chegasse ao seu destino estaria imaculada e com um penteado tão sereno como quando saiu de casa. Os elétricos também eram uma preferência entre as primeiras damas, como foi o caso da esposa do presidente Howard Taft, que usavam Baker Queen Victoria Electric, e também chegaram a ser utilizados por órgãos governamentais, como foi o caso dos modelos Milburn Light Electric, que eram utilizados pelos agentes do serviço secreto durante o mandato do presidente Thomas Woodrow Wilson, lá por 1913. Mas e aí, pessoal, com tanta vantagem assim, como é que os carros a combustão passaram a perna nos carros elétricos e se tornaram o padrão do mundo moderno? Talvez a resposta para essa pergunta tenha mais do que uma resposta só, mas com certeza uma das maiores influências se chamava Henry Ford. Querem ver, pessoal? Até então não existia uma grande diferença de preço entre modelos a combustão e modelos elétricos, que custavam algo em torno de $1.000 e $3.000. Com o surgimento da linha de produção em 1913, o mercado passou a oferecer modelos T por cerca de $650. Então muita gente que não tinha condições de comprar um carro passou a ter condições de comprar pelo menos o modelo T, que obviamente era a combustão. Ao mesmo tempo, novas reservas de petróleo foram descobertas e começou a surgir um lobby muito forte em torno desse combustível, fazendo com que ele se tornasse uma fonte de energia abundante e barata. E a exploração, pessoal, foi tão violenta que levou inclusive ao massacre de comunidades indígenas inteiras que tiveram o azar de viver nessas terras onde grandes reservas foram encontradas. Além do mais, com o surgimento das novas estradas e a melhoria da qualidade da pavimentação, a autonomia, que como a gente falou ali não era um grande argumento de venda, passou a ser, já que passou a fazer sentido viajar de carro. Sem contar que alguns anos antes, em 1912, o Charles Kettering já tinha inventado o motor de arranque, resolvido outro grande problema dos modelos a combustão. A grande verdade é que, seja pelo motivo que fosse, o fato é que os veículos a combustão se desenvolveram de forma muito mais rápida do que os elétricos, e aí, devido à soma desses e de outros fatores, os veículos elétricos acabaram sumindo de cena. Eles ainda tiveram uma sobrevida na forma de ambulâncias, carros de entrega de leite ou então bondes sob trilhos, mas deixaram de fazer sentido como veículos de uso individual. Empresas mais fortes como a Detroit Electric até tiveram algum sucesso e sobreviveram por mais algum tempo, mas o início da década de 1930 acabou marcando de vez o fim dessa primeira era dos carros elétricos. Durante muito tempo depois
disso, o interesse nesse tipo de tecnologia ficou praticamente adormecida. E eu digo praticamente adormecida porque, apesar de tudo, surgiram modelos importantes como o Tama, da Tokyo Electro Automobile, que mais tarde viria a se tornar a Nissan, e também o conceito Charleston About, de 1959. Mas apesar desses poucos casos aí, a retomada pelo interesse nos carros elétricos veio acontecer só lá no início dos anos 60, quando Londres e Nova York passaram a criar leis para reduzir a poluição das grandes cidades. E foi o que bastou para que toda uma nova leva de projetos começasse a ressurgir, como o GM Electrover, de 1864, e o Ford Comuta, de 1967. E apesar da preocupação com o meio ambiente ter feito as pessoas lembrarem da existência dos carros elétricos, foi só depois da crise do petróleo de 1973, quando a gasolina começou a pesar no bolso das pessoas, que a tecnologia voltou a ser de fato considerada. Foi nessa época que surgiram modelos célebres como, por exemplo, o brasileiro Itaipu da Gurgel, de 1981, sobre o qual a gente também vai falar aí num outro vídeo exclusivo. Mas apesar de tudo isso aí, pessoal, o interesse nesse tipo de veículo ainda esbarrava num probleminha que vocês conhecem bem, na verdade dois: performance e autonomia. Problemas que foram encontrar boas respostas só lá pelo início dos anos 90, com o surgimento das baterias de íons de lítio, que inclusive renderam o Prêmio Nobel de Física para o seu criador, o John Goodenough. E a partir daí começaram a surgir diversos modelos, entre os quais podemos citar, o famoso EV1, lançado em 96 pela General Motors, e o Toyota Prius, que apesar de ser híbrido, até hoje é sinônimo de carro elétrico. Depois disso aí, como a gente sabe, veio uma tal de Tesla, que mudou completamente a realidade dos carros elétricos e inclusive obrigou todas as montadoras a terem pelo menos um modelo elétrico em suas linhas de produção. Mas essa segunda era dos elétricos é assunto para outro vídeo. Tá, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixa um likezinho, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, porque ajuda muito a gente aqui. E era isso então, até o próximo vídeo.